E aí, Glaucio, por que Tá, renunciou então, por insônia? Comenta aí. Pois é, então, esse título, assim, é meio, É. né, assim, dá uma resumida nas coisas, é estranhíssimo. Mas o fato é que, na verdade, pelo que até onde eu li, então a insônia foi um dos componentes, entendeu? Que levaram ele a tomar a decisão de renunciar. É porque, na verdade, ele estava, de fato, naquele período com insônia terrível, terrível. Ele já é muito idoso, né? E estava tomando remédios, estava se medicando para poder dormir. Mas aí os médicos proibiram ele tomar a quantidade de remédios que ele tomava. E aí, como é que fica, entendeu? Como é que ele ia? Aí, você vê, tinha audiências, tinha o Ângelus, tinha audiências de manhã, né? Assim, compromissos de manhã e tudo mais. E aí ele se viu nessa situação de não poder atender, porque os médicos parece que proibiram ele de ter agenda de manhã. Porque ele passava a noite sem dormir, né? Idoso já. Como é que ele ia? E aí ele não viu mais condições físicas de continuar cumprir a agenda do papado e tudo mais. E por isso ele renunciou. Essa é a notícia que saiu, né? Por aí. Entendeu? Que ele teria renunciado e a gente trouxe, claro, porque é uma coisa recente, essa semana. Isso aí foi um biógrafo dele, que é o Peter Sivald, que escreveu uns livros de entrevista com ele, que é o Luz do Mundo e tem outro. Que relatou isso. O Papa parece que teria escrito uma carta a ele, entendeu? Em outubro, salvo engano, explicado isso aí, o motivo da renúncia. E colocando, assim, meio que uma pá de cal, assim, nas especulações, nas teorias de conspiração que dizem que ele foi forçado a renunciar. Por vias Seu- econômicas, Entendeu? sanções ao Estado do É, Vaticano. que o pessoal, assim, forçado ou não, o fato é que ele renunciou. Se ele renunciou e outro foi eleito, o Papa é Francisco. Acabou-se. Né? Ah, não, mas não. É porque ele renunciou. Sim, mas ele não aceitou a renúncia. Acabou-se, entendeu? Mesmo tendo sido forçado. Né? Ele não denunciou nada. Pelo contrário, ele sempre diz: não, eu de fato renunciei. Continuarei rezando. Essa ideia de que foi forçado, não sei o que, enfim. Né? Era só pra trazer essa notícia aí, porque como foi notícia, a gente vai trazer, né? E agora, claro, sem julgar diretamente o Papa, mas nós sempre esperamos, claro, que essas coisas assim não se tornem uma tradição, né? Essa questão de renúncia e tal, o Papa ficou, não sei o que, renuncia, Da última não renúncia pode se tornar. anterior dele, e foi um vagão de 700 anos, Uhum. se eu não me engano. 700 anos. Eu É, vinha, assim, por muitos anos. eu vinha conversando com os meninos no carro quando a gente tava vindo pra cá pro estúdio. E, tipo assim, insônia, né? O que que gera insônia numa pessoa? Preocupação. Preocupação com o quê? Posso dizer que o Papa Francisco, o Papa Bento XVI podia estar muito preocupado com algumas situações dentro da igreja. Eu me lembro que na época, quando eu tava me convertendo, vou dizer assim, e havia muito Padre Paulo, a ideia que se tinha quando o Papa era ainda Bento XVI é que ele era muito pouco ouvido. Ele dizia, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, mas o pessoal não ouvia, dava de ombro, continuava persistindo no seu erro, né, de ficar querendo fazer do jeito que ele queria fazer, porque o Papa Bento XVI ele sempre procurava, né, chamar a igreja antiga, né? Não era para ter retratado não, Luciano. A gente não entende o que ele quis dizer com isso não. Eu acho que ele não... Não, acho que ele tirou. Tô vendo ali, não sei se deu um entendo, mas eu Só não queria entendi, gerar- eu entendi no bom sentido, né? Mas foi Como diz a passagem lá com Jeremias, né? Que Rodrigo, como é uma Bíblia escrita aqui, né? Ele deve lembrar, né? Que Jeremias ele falava, né? Que a gente se lembrar das tradições antigas e tal, e ali que é o, né? Enfim. Eu acho que o rapaz disse assim, a igreja antiga, quando eu digo antiga, eu me refiro à tradição. A igreja que mantinha sólida as verdades. Pois é, eu entendi no bom sentido, mas não é enfim. porque a gente sempre fala. Hã? Não, Ah, não, foi deve ele. ter sido foi ele mesmo. Foi ele. É porque assim, ele colocou entre aspas, Nossa. como tu citou, porque a gente sempre tira essa brincadeira. Pô, não, isso aí é coisa da igreja antiga, entendeu? Ah, tá, Isso é que coisa da igreja antiga. Foi aqui. Mas enfim. Aí outra coisa também que eu acho assim, fora a preocupação que eu acredito que deva ter sido um desses motores para a insônia, penso eu, claro, isso é uma ideia, uma opinião minha, né? Possa ser também essa questão de várias atribuições que hoje em dia se recaem, né, sobre a pessoa. Imagina do Bento XVI como é, né? Chefe de Estado, né? Tem uma série de coisas que ele precisa tomar decisões, né, para poder as coisas acontecerem. Eu olho também para a pessoa do padre hoje em dia, né? Que descarregam em cima de um sacerdote uma série de atribuições que acabam assaltando ele daquilo que deveria ser a função primária dele. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo levantou São Padre Pio, né? Para dizer assim, olha só como é que um padre tem que ser. Tem que celebrar a missa, tem que ouvir confissão,
e administrar os sacramentos. Hoje em dia, o pobre do sacerdote, hoje em dia, ele tem que estar tomando conta de pastorais, tem que estar tomando conta das finanças da igreja, tem que estar tomando conta de não sei de quem, não sei o que lá, mas e ser padre, e o ofício de ser padre fica como? Não fica. O fiel precisa ouvir uma confissão, não posso, estou ocupado porque tem que visitar a comunidade, porque tem que rezar não sei aonde, tem que fazer visita não sei o que, tá entendendo? Tem uma reunião não sei aonde. Então, tipo, penso eu que é esse nosso mundo hoje, né? Ele tá assaltando as nossas vocações, assim, né, sacerdotais. Enfim, É porque assim, talvez não seja nem a Depois- quantidade depois de bota pra coisas. rodar é o que eu penso, né? Claro, né? Entendeu? Talvez não seja nem a quantidade de coisas, mas seja o tipo das coisas. Eu quero dizer. Pronto, você pega ainda hoje também os padres de comunidades tradicionais e os padres antigamente. O que é que eles faziam? Eles davam até catequese. Quem dava catequese eram os Eu padres. me lembro, né? Porque Ainda dão, né? Os naquele padres filme de Padre tradicionais Pio, dão naquele ainda. filme de Padre Pio, que a gente assistiu, eu até Aham. lembrei dele recentemente. Padre Pio era quem dava catequese dos pirrais, Sim. tem uma partezinha que ele tá lá dando catequese pros Uhum. pirrais lá, até É, dando- Talvez seja hoje uma visão, como eu disse, né? Não é a quantidade de coisas, mas a visão da coisa. Talvez seja uma questão de, sei lá, se uma visão empresarial da igreja, entendeu? Que joga o padre em burocracias assim, completamente sem sentido. Pois é, sem Tá sentido. entendendo? Interromper, Pode ser. mas já não interrompendo. Vamos batizar a criança. Ah, mas tem que esperar o curso de batismo, não sei de que, não sei de que. Assim, aí se a criança vai em estado terminal. A gente conhece um sacerdote né, que disse assim, pai, eu preciso batizar minha filha. Disse, vai lá na igreja, que eu vou liberar o papelzinho, se a gente batiza semana que vem. E assim Uhum. aconteceu. Né? Quer dizer que até o batismo, que é a parte mais essencial da vida do cristão ao nascer, é relativizada, pô. Não, tem que esperar a vida burocrática, né? É o crisma. Tem que esperar um tempo. Né? A igreja ortodoxa não batiza e crisma ao mesmo tempo, né? Se eu não me engano. Pelo menos fazia. Não sei se ainda Não faz. sei se faz hoje, né? Porque tem muitos ortodoxos. Minhas Né? igrejas orientais também, eu tenho um tempo que fazia. só Então, mudando. eu acho assim que você chega na paróquia, o padre, isso aqui, não, o padre foi resolver isso e aquilo. Sim, é a alma do fiel. Eu quero me confessar. como Aí eu quero vou me fazer? confessar, não, o padre tá na cura resolvendo não sei o que com o advogado, pra não sei o que, não sei o que. Meu irmão, Talvez seja assim, por isso que eu tô dizendo, né? A quantidade de Sim. coisas, mas o modo de usufruir o tempo. Eu sempre dou o exemplo dos padres tradicionais bem, para você falar. já dizia, né? Do padre ser um assistente social. Não, é para falar assim, de como, porque eles simplesmente estão ecoando o que a igreja sempre foi, entendeu? Por isso que eu falo os exemplos deles hoje em dia, dos padres tradicionais. Por quê? Eles têm uma disciplina ali que é meio monástica, entendeu? Eles têm acorda aquele mesmo horário, tem as orações X, é tudo regrado. E assim eles conseguem abarcar muitas coisas. Por exemplo, Padre Paulo Ricardo. Imagina o quanto de. Imagina a agenda dele como não é. Sim. Não é? E Padre Paulo Ricardo, E pois ele, é, não é nem, Padre Paulo- ele não é não nem o padre, né? Ele é tipo tradicional. o vigário, né? Não, tipo assim, não é questão de ser... Ele não é o pároco. Não, é não. Ele é tipo já o foi. vigário, tá entendendo? É. Ele não é nem o padre que toma conta, administra. Ele é o Uhum. outro, né? Acho que deve ser É. Padre Averlão, né? É, Padre Padre Overlan, que é Overlan, o pároco lá da igreja É. dele lá. Mas fala, por exemplo, eu falei do seminário tradicional e sei de padres lá que, assim, ele dá aula de teologia, entendeu? Enfim, tem a vida sacerdotal de missa diária, confissão diária, liturgia, ofício divino, atender as pessoas e tudo mais, e ainda o trabalho na comunidade, assim, de ter oficina de carpintaria, entendeu? De produzir máquina, de plantar, de capinar, de tudo. Porque tem aquela vida regrada. Não fica aquele negócio, né, muito solto, assim, esse negócio mais... E outra coisa também, rapidinho, que é assim, uma comunidade sempre, assim, com a vida de fé muito ativa, não é? Porque se você coloca uma comunidade, ela bem regrada ali, pelo menos, aí que é suposição minha, se você coloca ela bem na vida de fé ali, bem ativa, você sabe como vai ser a rotina, entendeu? Não fica essa coisa de qualquer momento liga pra tudo de madrugada, o cara chega assim, 5 minutos faltando terminar a missa, ei, tu tem como me confessar aqui? O senhor tem como confessar aqui? Entendeu? Não, assim, tem confissão todo dia, tem a missa e a confissão é durante a missa. Tem um outro padre confessando simultaneamente. Sim. E tudo mais. Então a vida de fé e a comunidade ajuda e tudo mais, né? Eu suponho que a gente tá só no achismo. Claro. Eu me recordei agora de um padre que conversava com um sacerdote. Assuntos assim muito delicados. E o padre disse assim: Rodrigo,
que é que eu devo fazer para esse povo voltar mais para a igreja? Eu disse, padre, eu não sou ninguém para estar lhe respondendo isso, nem muito menos para o senhor estar perguntando. Mas eu vou lhe dizer uma coisa que eu sentia falta, né? Que eu acredito que 90% dos católicos sentem. É de um padre vestido como padre e o Santíssimo Sacramento passando nas ruas. Se o senhor fizer isso, o povo volta para a igreja. Não espere que o povo vá para a igreja, não. Lá, o senhor tem que ter uma ação concreta, né? E eu digo a você, Padre Dom Henrique dizia o seguinte, olha, que quando viu a pessoa do padre, dizia assim, rapaz, que homem é esse? Que o povo, quando vê, muda até a conversa. Se essa é vergonhice, começa a falar de Deus. É diferente, né? Tipo, O a semblante. imagem que eu tinha de padre, pô, era a imagem que minha mãe passou de um homem de Deus, de um santo, que eu não sabia nem o que é santidade. Beija a mão do padre. Vai beijar a mão do padre. Vai lá falar com o padre. Uhum. Entendeu? Esse negócio de ir, vá. Tipo, eu ficava com medo, não, vergonhoso ali e tal. Mas e lembro até de uma vez que Padre José Fernandes morreu na Santa Carne dessa na Serra de Teixeira. Ele, na noite inteira, na semana, participou da missa com o bispo. E o bispo disse assim: anjinhos de condura, coração de rapadura. Eu tava na missa, não me recordo qual era o termo da homilia lá, né? O tema. E o padre, na mesma semana, morreu batendo num carro de rapadura, no caminhão. Caramba. Né? E o padre, assim, eu esperei o padre chegar, eu tava na rua, né, esperando, eu vi o carro do padre lá longe, eu desci correndo. Padre, porque eu fiz com aquela cera da vela, uma imagem, parecia com Jesus, mas era o Jesus que eu tô indo quadro em casa, né, ele só triangulasse, né, ele assim, sentado. Padre, parece que Jesus é o padre, eu acho que o padre me desanimado, ele disse, ô meu filho, parece com Jesus. Pra incentivar. Não, mas aquilo ali, pô, no meu coração, eu quero ser padre. Aí pronto, depois com o tempo fui pro mundo, não queria mais ser. E o outro padre disse assim, olha, Rodrigo, eu queria ser monge beneditino, né? Porque São Bento foi a primeira história de santo que eu tive contato. Eu também, através do Então, crucifixo de São Eu Bento. dizia, caramba, velho, eu quero viver isso aqui, velho. Aí fui conversar com o padre, mas você namora com a menina já faz tempo, isso aqui, olha, você tem que saber discernir vontade de vocação. Se é vontade, vai dar vocação. Se é vocação, seu coração vai chamar. Aí eu fiquei, é só Falhou, vontade. mas tá funcionando ou parou? Se eu for sacerdote, Parou? Para, Rodrigo. Parou, não foi? Tem como trocar aí pra ver aí? O que? O microfone, né? É, ele vai trocar, mudar o fone novo. Diz Vê se Rodrigo. volta a funcionar. Volta a funcionar? Isso aí é o Fala aí. STF, isso. Tenta, eu acho que deve ser algum problema aqui no interruptor. Eita. Veja aí. Troca o microfone. então botei. Agora foi? Bota aí. Não perdi a Talvez não não. encaixe aqui, não. É aqui, né? Tá indo. Tá. Salto. Sim. Tu tava falando da Vê aí, sua Rodrigo, vocação. só pra ver se volta aí. Oi. Tá em ordem, Oi, tá em ordem. Pode ir. Tipo, se for vocação, aquilo vai ter, né? Te ficar te apertar, chamando. E eu acredito que se eu fosse sacerdote, eu empenharia o mesmo zelo que eu tenho pelo meu casamento. O cara, eu podia estar no carro no meio da rua, padre. É confissão, filho? Chegue. Do mesmo, né? Tipo, a necessidade de cuidar da casa, a necessidade de cuidar da casa espiritual do outro, né? Se fosse eu, por quê? A gente entende que se a gente fosse sacerdote também, a gente teria a mesma função, o mesmo querer, porque tá na essência da pessoa do sacerdote cuidar do outro, né? Daquele que vem. E eu digo, raros a gente encontra hoje que tem esse desejo, né? Cito um exemplo para terminar da pandemia. Né? Um sacerdote em João Pessoa, não que outros, né, não tenha aparecido, mas que eu falei, dos 6, um disse, por obediência ao bispo, eu não posso ir lhe confessar, mas se eu morasse perto de você, eu lhe confessaria. Porque não podia sair, não sei o que tal, e ele, né,
pra desobedecer o senhor bispo e tal, compreendo demais. Mas tava dando ideias de como, não, como é que vamos se confessar? Vamos ver. Os outros nem visualizaram. Os que visualizaram não responderam. Tem ideia? É pau. Pra mim, eu me desesperei, pô. Eu disse, caramba, velho, eu não posso contar com a igreja. Será que o bicho vai me confessar? Eu Não. ouvi algumas histórias muito tristes nessa história. Tá entendendo? Fale não. E graças a Deus, mesmo durante a pandemia, o que consolava era a missa com Dom Henrique. E engraçado é que a gente vivia numa situação, né, que acho que os padres é que deveriam estar correndo para salvar as almas. Se era uma época em que tava todo mundo morrendo, que se corresse atrás, pô. Tipo, a igreja passou gente por várias conhece, né, situações uns nesse sentido que... exemplos honrosos, assim, de padres que... E Padre Cícero no Juazeiro, Ia quando, cheio de, meu amigo, todo... quando tentaram invadir o Juazeiro. Ele foi e disse, não, vamos fazer barricada aqui e vamos meter bala nesses cabas. Não é assim não, chegar na cidade do Juazeiro e invadir não, né? Hoje em dia os cabas chegam na paróquia, quebra tudo, vai de qualquer roupa, vai por fora de calça jeans, mas pra mim você vai de short curto, né? Os valores inversos, pô. Comentário de Lindeberg ali, ó. Vem ao caso aí, ó. Marca aí, Luciano. Olha aí. Mas isso é caso de necessidade. E nesse caso, Sim, caberia desobediência aí, Rodrigo. eu Caberia? concordo, Concorda? Eu já tinha colocado assim, eu né? concordo. E aí, Gauss, o que tu acha? Também caberia desobediência Eu nessa já tinha situação? colocado, né? É. Hoje em dia parece que os dioceses são uma grande paróquia, né? Não, esse eu vi esses comentários dele, tava lendo. E aí, Gauss, É. caberia desobediência? Então, em um... Claro, essa é a nossa opinião, vamos pessoal. Isso não quer dizer que não é a isso, opinião da né? igreja. Não é a opinião da igreja, não. né? É só um Em questão. um tweet, né? Hum. Primeira coisa que ele falou. Twitter Em um tweet. né? É paradoxal, né? Que hoje muito mais pessoas... Deixa ele na agulha. Hoje muito mais pessoas ajudam na administração paroquial, né? Tem muito mais participação, mas o tempo dos padres parece mais escasso. Pois é. E tem É, uma pois coisa é. que acaba com o padre. Ele foi tirado do sacerdote a ação de dizer assim, olha, tem que ser feito isso. Não, pô. Não é mal o padre, é o conselho É a paroquial. democracia, É né? isso aí, é, Né? é demais, o velho. conselho paroquial quem decide. Por mais que seja triste a Não é? decisão do sacerdote, deveria Aí- ser obedecida, deveria ser acatada. Afinal de O contas, sacerdote- é ele que é o pai, Uhum. Eu Não é o nosso eu pai cansei ali? de ouvir. da nossa paróquia. O padre resolvia isso. A cabeça do padre era isso. Vamos fazer isso aqui porque a igreja manda, tal. O povo- Não, padre, mas é melhor assim porque é mais bonito. Minha gente, olha. Se você tá na igreja porque as flores são bonitas e o céu é azul, saia. Não fique, não. A porta da rua é a serventia da casa. Pelo amor de Deus. Por quê, pô? Parece que se perdeu a visão do que é um sacerdote. Não, o sacerdote tá falando, vamos obedecer. Se errar, ele vai assumir. Não, infelizmente a gente errou e tal. Bola pra frente e se segue. Né? Aí, quando a gente tá falando agora de Bento XVI, eu lembrei pra gente ver como é que tá o estado da Alemanha. Hum. Vejam depois aí, vocês pesquisem aí. Se Papa Francisco foi alguma vez na Alemanha, não me recordo. Você já foi? Eu não sei não. Não lembro, foi na Eu não me Suécia. recordo Na Alemanha não lembro, não. que ele tenha ido lá, mas se Deve foi. ter ido, não sei. Eu pedi pra Luciano botar um vídeo aí que até hoje eu sinto dor no coração. Que é a recepção dos bispos da Alemanha com o Papa Bento XVI. Ó. Olha, quantos vão negar o aperto de mão aí, ó? Olha. Título do vídeo, veja porque o Papa Bento venceu. Olha só. Só para chamar a atenção. Se recusando. Vou confirmar É. a veracidade desse vídeo. Meu Deus do céu. Um amigo meu me enviou um vídeo que Olha, supostamente Olha. mostra o Papa Bento XVI Nossa. sendo recusado pelos cardeais. Olha. Uma negação, bicho. Eu dá assisti o raiva vídeo dele. várias vezes e resolvi postar aqui no canal Hora Final. Não quero afirmar que o Papa Bento XVI foi recusado por Porque alguns fugiu, cardeais, como mostra o vídeo. Principalmente porque muitos estão É, afirmando porque- através deste É vídeo demais. que o Então- Papa renunciou porque não era bem-vindo na cúpula do Vaticano. Pode ter. Só que isso aí é teoria, né? É. Teoria. Mas É. a ação dos cardeais ali, pô, isso me choca, pô. Não, certamente, assim, Tô negando peito. ele não era muito bem-vindo em muitos lugares, né? Certamente. Mas assim, esse caso aí da primeira coisa, né? Aqui nós não estamos julgando os padres, não é?
dizendo que nós sabemos como devem ser as coisas e tal, nada disso. Ele está falando de coisas muito claras, pelo menos no nosso entendimento, e que foram perdidas. E os sacerdotes, nós devemos rezar muito por eles, porque a responsabilidade deles é gigantesca. Gigantesca. O Rodrigo falou, se um padre toma uma decisão, entendeu? E aquilo vai prejudicar a comunidade, o rebanho dele, assim, tá nas costas dele. Entendeu? Então, assim, a gente de fato pare com essa mania de empurrar democracia na igreja, de dizer, não, é porque é o conselho, é tudo, se o padre tomar uma decisão sozinho, é porque ele é ditador. Ditador coisa nenhuma. Na sua casa você faz isso e chama o vizinho, né? A decisão. Ou chama o povo da rua, ou chama o povo, mesmo dentro da sua casa, né? Mesmo seus familiares, você chama o povo. Não, todo mundo vai cantar de galo aqui, vai dizer, falar tudo, todo mundo vai decidir tudo. Não, você é pai de família, eu duvido que você age assim em tudo. Você vai dizer, ei, é assim. Entendeu? Se você é mãe de família, vai dizer, ei, é assim. Ou você pergunta aos filhos, sempre o que eles querem. Meu filho, café da manhã hoje, você quer, sei lá, cuscuz com ovo, ou você quer Nutella com Coca-Cola? Você faz isso com seus filhos? Não, né? Bom, da mesma forma, nós somos crianças espirituais e devemos ser dirigidos pelos padres. Claro, não significa que se o padre disser uma besteira, A gente tem que obedecer. contra a fé, a gente tem que obedecer. Pelo contrário, a gente tem de, se possível, instruir, ajudar o padre. Não diz isso, né? Né? Instruir, ajudar o padre e fazer o correto. Porque, A correção fraterna. exato. É como nossos pais. Se os nossos pais mandam a gente fazer algo imoral, Joga pedra no amigo. nós não podemos obedecer, né? Claro. E, enfim, mas amá-los profundamente e rezar por eles, porque não é fácil. O sacerdócio não é fácil. É uma grande responsabilidade. Pois é, Certo? primeiro que o demônio não deixa quieto, né? Aí é Claro. eu gosto disso aí, pô. O padre comete o erro, recai sobre ele. Aí o conselho paroquial comete o erro, vai Vai. para as costas de quem? Faz assim, ó. Né? E ninguém se assume. Ninguém assume, né? O padre não disse nada, então tá certo. É. Mas, rapaz, Esse caso que Berg falou aqui, assim, minha opinião, também, novamente, sem entrar em casos específicos, mas a maior tragédia, eu sempre repito isso, a maior tragédia dessa pandemia foi a desassistência sacramental, assim, muitas pessoas morreram e, infelizmente, enfim, a gente espera a misericórdia de Deus para que isso mude, né? verdade. Bora, Edu, mudar o assunto ou tu quer Não, então, falar antes de outra coisa antes aí? de finalizar, eu tava procurando uma frase aqui que eu queria ler ela literalmente, né? Mas eu não Sim. achei, porque assim, eu li recentemente uma dessas frases que aparece no Twitter, né? Que dizia bem o seguinte, né? Bento XVI, ele entendia quem ele era, né? Porque muitas vezes a gente briga, as pessoas falavam besteira a respeito de Bento XVI, porque não entendia, porque Bento XVI ele fica usando todos os paramentos, porque não sei o que, pra mostrar que a igreja é rica, não sei o que lá, por nada a ver. Oh, meu Deus do céu. Bento XVI ele sabia exatamente que todos os aplausos, toda a reverência, todo o aperto de mão, não era ele, não era o Bento XVI que estava para receber, ele sabia que não era para ele, pô. Ele tinha plena consciência disso. Ele entendia de fato, in persona Christi. Ele sabia que não era para ele. E ele sabia que o próprio paramento nele não era nem para ele, ele sabia que era para Jesus. Ele tinha plena consciência disso. Tá entendendo? Então, tipo assim, coitado, desculpa, né? Mas coitado desses cardeais que não quiseram apertar a mão do Cristo. Coloca aí, Luciano, se tiver como aí. Bento XVI é ovacionado na Alemanha. Já ouviu esse vídeo? Nossa. Já vi, eu acho. Uhum. O aplauso foi na Quaresma, se eu não me engano. Cara, foi, tipo assim, eu acho que foi um minuto e pouco de aplauso. Isso aconteceu também na missa da renúncia, né? Pós-renúncia. Ou foi antes, não sei se era anunciar ainda a renúncia. Os cardeais, em reverência à sua santidade Bento XVI, tiraram esqueci o nome, Rafael. Como é o nome da... Aquela tiara papal? Não. A tiara papal, não? Tiara papal não, Tá falando tiara. dentro da missa? Foi a mitra? A mitra. A mitra, né? Todos baixaram, tiraram e colocaram sobre o peito, em reverência, reconhecendo que ali está o Pontífice Pedro. Entendeu? Tu conseguiu achar? Então, Vou pois colocar é, aqui, assim, Timão. é a reverência, né, ao papado, né, é fundamental, infelizmente foi perdida. Hoje em dia, Reverenciar o Cristo. Os papas de antigamente, pô, acho que na época de João 23, talvez, não se levava, né? Era o papa naqueles carrinhos que... tem um vídeo, ele fala disso agora.
Chama sede gestatória, Aí né? o pessoal fica achando que tá levando o Papa, porque o Papa tem algum poder. É uma mentalidade doente que entrou dentro da igreja, tá entendendo? Que destrói, pô, aquilo que é a fé, pô. Nada, nem todo o apreço que você faz por beijar a mão do sacerdote não é beijar a mão do padre fulano. É beijar a mão de Cristo, a mão que traz o próprio Cristo para que a gente possa receber. Tá entendendo? Para com essa visão de que, tipo assim, tudo que se faz para o padre, se você age nessa intenção, pensou que é um erro. Acho que o que você faz pelo sacerdote, você tem que pensar em que você está agindo para Jesus e não pela pessoa do padre. Se o padre se permite esse tipo de afago, de elogio, penso que seja uma postura que não é muito feliz, porque pode conduzir ao erro. Né? O sacerdote pode conduzir a fé do fiel ao erro. Penso eu que ele deveria sempre entender que é Jesus que a pessoa está querendo agradar e não a pessoa do padre. Bem, enfim, pensamento meu, claro, obviamente. Né? Mas sempre roda e a gente chega no negócio da crise de inteligência, né? Porque crise de inteligência. as pessoas acham absurdo, por exemplo, levar Pio XII, né, na sede gestatória, não é? Ou então o Papa usar o trisagion lá, né? Ou a tiara papal. Acham um absurdo porque, né, elas não conseguem entender o que significa, não é? E raciocinam com a barriga, né, com o estômago. Tipo assim, não, que absurdo, bate na emoção dela, entendeu? Não, um rei, um homem, com esse símbolo de realeza, não sei o que. Não entendem, velho, não entendem porque, além de não entender, é um movimento de inveja, né? Tem um movimento de inveja também. Como assim? Ele é só um homem. Que tá na natureza, essa mentalidade nojenta, revolucionária. Pois é. Aí disse assim, não, eu não, é a mesma coisa do pessoal que diz, não, eu não vou me confessar, não, compadre, não, porque ele peca igual a mim. É um homem igual a mim. Aí eu digo, então, seja coerente, não vá no médico mais não, viu? Porque o médico fica doente, viu? Não sei se você sabe, né? Enfim. Teve uma vez que um rapaz no churrasco na casa do irmão meu e um senhor, sabendo que a gente era católico, tal, pediu começou a conversar com a mãe e a mãe disse assim, meu filho, isso é assunto pra você conversar com o Rodrigo, que ele entende isso aí. Mãe queria comer a carne. Não. Aí o cara foi perguntar, não, porque eu acredito, eu sou assim, tá? E fez um resumo da vida dele. Eu disse, rapaz, eu tenho como resolver isso aí, mas eu não consigo me confessar porque eu acho que o padre é uma pessoa tão pecador como eu. Então assim, eu tô pra baixo, né, a pessoa do padre. Eu disse, olha, mas se o senhor pudesse ver Jesus uma vez na vida e pudesse dizer tudo a ele, você ia deixar essa chance passar? Disse, Jesus é meu tudo, sim. Quando o padre é ordenado, ele recebe a bênção maior de Cristo. Então ele tá ali, quando o senhor conta os seus pecados a ele, independente, olha só o que ele fez. Independentemente do erro dele, a graça de Deus é derramada sobre o senhor. Não quero saber se o padre é bom, ruim, negro, branco, azul, roxo. A graça é derramada. E ele fez assim, a graça é derramada. Eu quero me confessar. Um ano depois, ele mandou mensagem, ei, a gente tem que marcar a ida lá na Servos. E a gente foi, tá, levou a família, né? Cara, foi um dos momentos mais belos da minha vida, velho. O cara foi se confessar, tal, saiu. Iam sair de meio-dia e decidiram ficar, né, o dia inteiro. O cara saiu disse, Rodrigo, você não tem noção do que aconteceu, tal. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Contei coisa que eu nem sabia que tinha feito. E eu, né, um menino mimado, né? E, caramba, velho. O que é que esse cara não vinha passando e agora teve a graça de ver Jesus de verdade? Poder comungar. Não comungar na missa da manhã, comungar de tarde, o casal, pô. Isso é benéfico demais, você ver aquilo, né? E os filhos. E enquanto eles estavam se confessando, a gente chamou os filhos pra rezar na cruz. Vamos rezar ali e tal. A gente rezando lá com eles. Rezem pelo pai de vocês. E pela mãe de vocês que estão ali. E pô, então, eu não tenho mais contato com ele. Deve estar seguindo sua vida aí. Mas espero que ele proporcione saúde, né? E pela caridade. Eu tô contando a história, mas não acho que eu tô com soberba, não, pelo amor de Deus.
Né? É só porque Agradecendo é um, a Deus, é né, um fato que Pois assim, é. me surpreende até hoje, né? Porque nós, de certa forma, fomos surpreendidos por Cristo um dia. Tu principalmente, né? Uhum. Tu, no ambiente que você, né, mais percorre, eu no meu, né? Você no seu. Né? Então, no ambiente de vida que a gente estava, Cristo nos alcançou. Eu fui Quando a- éramos inimigos, É. Caímos do cavalo, na verdade, né? Uhum. As escamas caíram. Pois é. Pois é. Quer passar aí? Vamos passar para Tem aí, a mais gente uma- já entra no tema final é É o vídeo do. É bem Ah, rápido, bota no minuto 20 e 50. Apacem Dom